Seu par é do tipo calado, hein? Ele até era mais ou menos aberto, mas de um tempo pra cá ele ficou fechado? Existem vários motivos para uma pessoa assim se comportar desse jeito, tá bom? E essa live ela vai explicar um pouquinho sobre isso, tá? Boa noite para você que está chegando, boa noite para você que não me conhece, eu me chamo Kleber Schwartz, eu sou terapeuta e analista corporal. Para você que já me conhece, bem-vindo ao canal. Enquanto o pessoal vai chegando aqui na parada, eu vou fazer duas coisinhas. Eu vou fixar o tema logo, tá bom? A Ágata tá na área, tá recebendo beleza, tá funcionando, é muito fechado, não serve para mim. E eu vou pegar esse aviãozinho e vou mandar para uma galera que eu conheço e que sei que pode se interessar. Pronto! Gente, boa noite. O que acontece? Existem vários motivos, pelos tudo certinho, não é isso? Beleza, beleza. O que acontece? Existem vários motivos pelos quais as pessoas se calam, tá bom? Mas a gente tem que lembrar o seguinte, existem alguns motivos que são consequências do ambiente, e tem motivos que a pessoa já carrega dentro de si. E é muito interessante a gente pensar que não é uma questão de acaso, de destino, de nada etéreo. A gente tem que lembrar o seguinte, gente, é uma construção que eu sempre faço, sempre que possível também nas minhas lives, eu coloco. A gente tem uma história de vida. A nossa história de vida, ela é moldada principalmente na nossa primeira infância, nossos primeiros 7 anos de idade. Então, os traços de caráter, ou seja, aquelas dores emocionais que eu sempre que possível falo, elas têm uma determinação muito forte na capacidade que a pessoa vai ter de se expressar ou de se calar. Então, vamos lembrar assim, rapidinho, en passant, quais são esses traços de caráter, quais são as dores. Por quê? Porque eu tenho live específica falando sobre isso, eu tenho vídeo explicando sobre essas dores, então a ideia aqui não é me prender nisso. Você quer entender um pouco mais sobre os traços de caráter que dizem das nossas 5 dores emocionais básicas? Você vai procurar aí no meu feed, vai ter muita coisa aí, você vai fazer a festa. Bom, então essas 5 dores emocionais, elas vão desde a gestação até os 7 anos de idade, e elas são a dor da rejeição, que é o traço de caráter esquizoide, a dor do abandono, que dá o traço de caráter oral, a dor da manipulação, que dá o traço de caráter psicopata. Não confunda com o portador do transtorno de psicopatia. Estamos falando de traço de caráter psicopata. A dor da humilhação, que é o traço de caráter masoquista, traço de caráter masoquista. Não é isso que você está acostumado a ouvir não, tá bom? E por último, a dor da traição, que é o traço de caráter rígido. Então, esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido, rejeição, abandono, manipulação, humilhação, rejeição, troca ou traição. O que acontece então? Por que você está falando isso, Kleber? Porque a gente tem que lembrar que essa primeira infância que nós passamos, esse primeiro momento que nós vivemos na vida, ele vai moldar a nossa mente. Ele vai criar um óculos através do qual a gente vai enxergar o mundo. E essas dores nós levamos para a nossa vida. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu nunca mais vou deixar de sentir? Mas não é bem assim. O que acontece? A dor vai estar sempre presente. Você, se tem um pico de oralidade, você vai ter sempre um receio de ser abandonado. Se você tem um pico de rigidez, você vai ter sempre um receio de ser traído. Mas não quer dizer que necessariamente você precisa viver em ambientes ou que isso vai acontecer. Vai depender muito de como você monta um ambiente. Mas a gente tem que lembrar que essas 5 dores que nós passamos, elas moldam a nossa mente. Definem a forma que a gente sente, pensa, age e estabelece relacionamentos e mantém relacionamentos. Isso é muito importante vocês terem em mente. E além disso, a gente tem que lembrar o seguinte, que uma criança, quando ela cresce e vai para a vida e depois se torna adulto, ela passou por uma fase em que ela vivia no ambiente familiar. Seja no ambiente familiar com pai e mãe, seja no ambiente familiar que faltou um pai ou faltou uma mãe, seja no ambiente familiar que você morou com avô, com vó, não interessa. Alguém exerceu para você uma referência paterna, alguém exerceu para você uma referência materna. E isso também é importante, porque esse ambiente é que vai gerar e fazer você sentir mais determinadas dores ou não, e com isso você vai para a vida. Então a gente tem que começar a pensar nessa palavrinha que eu coloquei bem agora para vocês, o ambiente. E quando a gente vai falar de pessoas que são quietas, pessoas que têm um par que é quieto, ou pessoas que têm dificuldade de falar, ou que o par não fala, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para vocês é o seguinte: como é que está o ambiente do seu relacionamento? E o ambiente que eu quero falar é como está a dinâmica da relação de vocês, tá bom? Por quê? Porque a pergunta que a gente tem que fazer de cara é:
o ambiente que vocês estão criando para se relacionarem, está fazendo vocês se preservarem de estar revivendo essas dores emocionais que eu estou falando, ou vocês, neste ambiente de troca que vocês têm de convívio, vocês estão reproduzindo as dinâmicas que são repetições de fatos que vocês viveram na infância, seja a dor do abandono, a dor da humilhação, aquelas que eu já falei, e aí vocês trazem para dentro do relacionamento de vocês dinâmicas que vocês viviam quando vocês viviam na casa de papai e de mamãe. Como é que funciona isso para vocês? Como é que é isso? Porque a gente tem que lembrar que esses traços de caráter que eu falei aqui, eles têm dinâmicas diferentes e essas dinâmicas diferentes vão determinar se a pessoa vai ser mais aberta ou mais fechada. Então, por exemplo, se a gente falar do traço de caráter masoquista, que eu acho que é um dos traços que é dos mais quietos que tem, a gente tem que lembrar que o traço de caráter masoquista ele passou pela dor da humilhação. E essa dor da humilhação ele levou de maneira mais forte para a sua vida. Se ele cresceu num ambiente em que ele não pode se manifestar, não pode falar, porque o pai repreendia, a mãe brigava e aí com isso ele tinha que se calar, então ele está se ele está num ambiente que reproduz isso daí, ele vai se calar. Por exemplo, seu pai chega para você e te conta um segredo íntimo dele, alguma coisa que ele passou, sei lá, na infância. De repente, ele falou para a mãe dele que ele estava gostando de uma coleguinha da escola. Era segredo, aqueles, mãe, sabe, fulano, eu estou gostando dela e tudo mais. E aí, a mãe, porque isso ela achou que era uma coisa de criança, num momento tal, vai lá e solta isso na frente da pretendente, do objeto de adoração dele, que de repente está perto de outros amigos. E aí ele se sentiu completamente exposto, humilhado. Ele vai pensar assim, putz, até minha mãe, que era a pessoa que era para confiar, me traiu, me humilhou, me fez me sentir assim. Não dá para confiar em ninguém. Aí ele fecha. Ou então, de repente, você é daquelas mulheres que passou pela sua primeira menstruação e você vai confidenciar para sua mãe, falando que passou por isso. E ao falar isso daí, de repente pede para a mãe falar para que isso seja um segredo. E a mãe chega, quando o pai chega, ela já vai contar, olha só, sabe que ela ficou menstruada? E aí o pai resolve transformar isso no alarde. Quer dizer, de novo a criança tem aquela sensação de que ela foi exposta, de que ela não foi acolhida nos seus segredos. Ou então, de repente, tem situações mais sérias, situações em que a criança ela foi abusada. Tanto o abuso emocional, que eu não vou entrar aqui, mas o abuso sexual, que eu estou falando mesmo. De repente teve um parente, teve um tio, um avô, avó, um primo, sei lá, alguém que foi lá e abusou. E aí a criança vai falar aquilo com a mãe, e a mãe fala, não fala nada, que se o pai descobrir isso daí, ele vai matar, fulano. Então, não fala nada, sabe por quê? É que a gente não pode falar nada porque o vovô, a gente mora na casa do vovô. Se a gente falar isso e todo mundo descobrir que o vovô abusou de você, a gente vai ter que morar, vai botar a gente para fora e a gente não vai ser acolhido, a gente vai viver na rua. O que a criança aprende? Eu não posso falar o que eu sinto, eu não posso me expressar, eu não tenho vez na minha vida. Como é que você acha que uma criança que tem esse referencial logo no início, ele leva essas dinâmicas para frente? Se o traço masoquista se desenvolveu muito forte nele, ele vai ter uma dificuldade enorme de se expor, porque as dinâmicas que ele passou na infância dele não deixaram que isso acontecesse. Entendeu? A gente tem que lembrar um negócio que é muito importante, gente. Às vezes, quando eu falei, por exemplo, o exemplo da criança, que a criança chegou lá, se abriu para a mãe, e a mãe contou para todo mundo, aí ele fala, besteira, essa criança é de criança e tudo mais. Mas aí você está olhando com o olho de um adulto que já passou por toda uma dinâmica de amadurecimento, e você está esquecendo de olhar a pessoa que mais importa, que é a pessoa que está daquele lado e que está sentindo. Para uma criança, todas as percepções são enormes, porque é a primeira vez que ela está lidando com isso. Então, se você não leva em consideração como a pessoa está percebendo isso, se colocar na posição da pessoa, a famosa empatia, então você acha que isso é besteira. Só que para a pessoa que está lá do outro lado, isso não é besteira. Isso não é irrelevante, isso não é pequeno, isso não é bobo, entendeu? Porque aí toda vez que ela passa por alguma situação, ela vai pensar assim, eu não posso falar essa coisa contigo, é um pensamento inconsciente, não posso levar isso para você. Porque se eu levar isso para você, quem sabe o que você vai fazer com isso? Talvez você vai falar, vai me colocar numa situação em que eu não vou me sentir bem. E aí, tem vezes que você
pode ser aquele tipo de par que faz plano por todo mundo no relacionamento. Todo. Se tem filho por filho, tudo bem que eu na menor de idade, mas você faz os planos, você faz tudo o relacionamento e você não ouve seu par. Aí você chega assim e fala, você tem que mudar de emprego, né? Eu vou conseguir um contato para você para mudar de emprego. Ou então, você ganha pouco demais, seu salário é uma droga, você tem que ganhar mais. O que acontece? A voz dele, a opinião dele, do par, dele eu estou falando é par, do par, não é dado a relevância, ele não tem espaço. Aí uma pessoa dessa resolve se calar e você acha estranho, ele é muito quieto, ele é muito fechado, ele é muito recluso, ele é muito assim, entendeu? Às vezes são situações em que você não valoriza a opinião ou os gostos dele. Aí ele põe uma música para ouvir que você não gosta, aí você vem lá e fala, tira esse jazz, isso aí é uma droga, bom mesmo ouvir MPB, um exemplo. Ou então, tira esse Gilberto Gil, coloca Caetano é que é bom, e vai nisso daí. Aí você desdenha das coisas que ele curte, né? Aí ele, por exemplo, elogia, fulano é muito legal, eu gosto muito de fulano, acho a pessoa legal. Você fala, esse cara é um imbecil, esse cara é um idiota. E aí você não dá espaço para essa pessoa, porque tudo que ele abre a boca para falar, ele leva crítica, ele se sente humilhado, ele se sente exposto, ele não se sente valorizado. Aí ele resolve se calar. E aí você depois fala, você não fala nada, você não se abre, você não faz isso. A gente tem que lembrar que o traço de caráter masoquista, ele é um traço muito quieto. Por outro lado, ele é um traço muito leal. Então o que acontece? Ele demonstra o amor através de te ouvir, através de suportar a pressão. Entendeu? Então, qual é o risco que tem nessa história? O risco é, ao ele aguentar pressão, aguentar um monte de coisa e tudo mais, e achar com isso que ele está demonstrando o seu amor, porque eu ouço tudo, eu deixo ela falar, eu vou ficar aqui ouvindo, o risco que tem é você transformar o seu par numa lixeira emocional. Você chega estressado do trabalho, senta do lado dele e solta tudo. Você chega com um assunto bom, fala o assunto bom, mas não é um assunto que ele está a fim de ouvir. E ele, por lealdade, por amor e tudo mais, ele se cala e faz. Ou de repente você quer compartilhar alguma história e naquele momento ele está pensando em outra coisa, só que ele resolve não falar para não se manifestar, para ele falar, não, deixa ela falar, eu aguento. E aí ele vai acumulando as coisas. Aí ele pensa assim, nossa, ela já tem tantos problemas, né? Ela já tem tanta coisa, né? Para que eu vou falar dos meus? Porque se a velha chega de repente começa a falar um monte de coisa, colocar um monte de problema, um monte de coisa, e fala, eu não vou falar das minhas coisas não, porque ela já tem tanta coisa, né? Aí ainda tem o risco, se eu falar o que eu estou sentindo, o que eu estou passando, se eu não estou me sentindo legal, se eu estou meio angustiado, estou sentindo a dor no peito, estou me sentindo assim, ela vai falar que de repente eu, em vez de apoiá-la, eu ainda trago mais problema para dentro do relacionamento. E aí a coisa fica mais complicada. Aí ele se cala por amor, carinho e afeto ou por lealdade a você. Mas só que o que acontece? Por dentro, ele implode. Ele implode de tal forma que no longo do tempo, ao longo da vida, isso vai reverter, por exemplo, em situações de doença. De repente vai desenvolver um problema na tireoide, de repente vai desenvolver um problema de intestino, porque ele não consegue botar para fora o que ele sente. De repente, alguma coisa vinculada com uma área excretora, ele tem problema de botar para fora. Então ele guarda, inclusive, os seus excrementos, suas secreções, e ele não consegue botar para fora. Entendeu? Nós falamos do traço de caráter masoquista. Vamos falar um pouco do traço de caráter psicopata? O que é? Vamos lembrar de novo, sempre é bom falar que o traço de caráter psicopata não tem a ver com transtorno de psicopatia. É um traço de caráter cujo nome foi dado há um tempão atrás, e a gente mantém esse nome para fazer a ligação científica de pesquisa. Você pode sair daqui e pesquisar traço de caráter psicopata, você vai achar uma coisa que é diferente do transtorno de psicopatia. Estamos combinados? Então o que acontece? Muitas vezes o traço de caráter psicopata, qual é a característica dele? O traço de caráter psicopata, como ele se sentiu muito manipulado na infância, então ele tem muito receio de se expor, e mais receio que se expor ainda é um receio de que ele vai fazer alguma coisa e ele pode ficar em dívida com você. O traço de caráter psicopata, ele gosta das regras muito claras, ele gosta do jogo limpo, porque aí ele sabe o que você quer que eu faça? Eu quero que você faça isso, tá? E se eu fizer isso para você, se eu fizer tal coisa para você, o que você vai querer em troca? Aí eu falo, não quero nada em troca. Então tá bom, então não quero nada em troca. Tá, não, cara, se você fizer isso para mim, se você fizer isso para mim, depois eu faço tal coisa.
O traço de caráter psicopata, ele gosta muito, muito, muito do jogo limpo e claro. E aí, o que acontece? Como ele não quer se sentir em dívida, e as faturas emocionais são as piores, porque não tem como dimensionar, o Ivan chegou aí e fala, Pecorge, e aí, fala, Ivan, obrigado, cara, você é o melhor, valeu, cara. Aí, de repente, vocês estão pensando, ele está pensando assim, cara, ele fala para você, eu estou pensando em fazer uma viagem, ou sei lá, vamos fazer uma viagem, ou então, cara, estou pensando em trocar de carro, bem, sei lá, estou pensando em trocar uma geladeira, uma TV, ele fala alguma coisa. Quando ele fala isso daí para a pessoa, beleza, então vai acontecer. Por algum motivo, aquela situação não se concretiza, sei lá, deu um problema, deu um acidente, aconteceu um problema, o dinheiro não aconteceu. Aí não acontece. Aí você chega pra ele e fala assim, você é um irresponsável, eu queria que ter feito, você falou que a gente ia viajar, você falou que a gente ia fazer tal coisa, você falou que ia fazer tal coisa e não fez, tá? Porque isso que você é um emprestado, e você vai pra cima dele. Aí você apresenta uma fatura pra ele, uma conta. Você falou, você prometeu isso, agora eu tô te cobrando. E aí, como é que você vai pagar essa fatura emocional? E aí ele não consegue pensar direito, porque se eu pego R$100 com você emprestado e falo, quanto é que são esses R$100? Você fala, você vai me pagar 10% de juros. A regra está clara. Se você chega e fala, cara, a gente vai fazer uma viagem para um lugar que eu quero e na próxima viagem nós vamos fazer uma viagem para um lugar que você quer. A regra está clara, o jogo está limpo. Agora a fatura emocional não tem preço. Como é que você vai fazer? Como é que você vai chegar e falar, tá bom, então eu não fiz a viagem, o que você quer que eu faça? Eu não troquei a geladeira, eu não consegui te demonstrar o carinho e o afeto suficiente. Aí, é difícil demais. É difícil para ele sentir isso daí, então ele fica sem saber como pagar. Então, para ele não se sentir nesse risco de ficar em dívida com você, de repente o psicopata resolve se travar, não vou falar nada. Deixa a coisa acontecer. Quando acontecer alguma coisa boa, eu falo. Então, esse é o traço de caráter psicopata. Esse exemplo. Vamos pensar um pouco no traço de caráter rígido. O traço de caráter rígido, ele é um traço de caráter competitivo, ele costuma ser muito perfeccionista, ele costuma ser um cara multitarefa, gosta de fazer um monte de coisa. E ele gosta de estar em evidência, ele gosta de ser o centro das atenções, ele gosta que as pessoas o reparem. O traço de caráter psicopata também, mas são intenções diferentes. Tá? O traço de caráter rígido, ele quer aparecer para ele mostrar que ele é perfeito. Entendeu? O traço de caráter psicopata quer aparecer para mostrar que ele pode, que ele tem poder, que ele tem capacidade. O traço de caráter rígido quer mostrar que ele é perfeito, que ele é o fodão, que ele é o que acontece, ele é o gostosão, ele é a melhor opção. É isso no final das contas que o rígido quer fazer. Aí o que acontece? Ele pode se calar e não falar dentro de um relacionamento, por exemplo, se ele sentir que você não vai valorizar as conquistas dele. Aí você chega e não valoriza a profissão que ele tem. Aí ele fala de repente, ai meu bem, é o seguinte, cara, eu consegui atender um caso dificílimo hoje, olha só, tinha uma cliente que estava enroscada comigo há um tempão e tudo mais, eu tentando explicar para ela, e finalmente numa sessão aqui eu consegui demonstrar para ela a relação doentia que ela tinha com X, Y, Z, com o par, com a mãe, com o irmão, com o patrão, né? E ela conseguiu sair, eu tô tão, pra mim, tô me sentindo nas nuvens e tudo mais. Aí você chega e fala, legal. Quer dizer, pra pessoa que está esperando, bem, que massa, que coisa legal, fico satisfeito. De repente, se você não é da área, você não conhece, eu não entendo bem o que você foi, mas você tá feliz? Que legal, tô feliz por você. Vamos comemorar, que você quer comemorar isso aí? Você tá feliz? Você quer o quê? Vamos brindar? Vamos fazer alguma coisa e tudo mais? Você não faz isso. Aí o que acontece? Aí você não valoriza, ele não sente que vai ter esse tipo de coisa, ele se cala, para você eu não vou falar minhas vitórias não, eu não tenho esse tipo de reconhecimento, não é por aí que eu vou fazer. Ou então a mulher coloca uma roupa linda, maravilhosa, chega e quer aparecer e tudo mais, de repente você nem não fala, nossa meu bem, você tá linda hoje, nossa, tá gata, tá maravilhosa. Ou então ele põe uma roupa, né? Ele chega e põe uma roupa legal e sai com você, uma roupa que ele está querendo aparecer, e ele começa a aparecer demais. A pessoa, nossa, mas você tá bonitão, que roupa e tudo mais. E ele chega e fala, ele comprou na liquidação na Renner. É isso. Como é que o rígido vai se sentir à vontade de querer falar e trocar as coisas com você, se a partir do pressuposto que tudo que eu fizer, eu vou ser botado para baixo, eu não vou ser valorizado, não vai se dar o valor que eu mereço. Então, é complicado, né, gente? Então, a gente tem que começar a entender as dinâmicas que acontecem dentro dos relacionamentos, senão a coisa não fica saudável, a coisa não fica legal. Se a gente, vou tomar uma água aqui, por favor, vou pedir um favor para vocês. Pega esse aviãozinho aí e encaminha para 5 pessoas que você acha que vai valer a pena.
E dá um coraçãozinho aí para a máquina do Instagram, ela só entende que é coisa legal assim. Aí ela começa a distribuir. Tá chegando a galera aí, Gleici, Sabrina. O traço de caráter esquizoide, por exemplo. O traço de caráter esquizoide, ele já tem um problema de relacionamento com o mundo. Qual é o problema de relacionamento com o mundo? Ele tem a impressão de que o mundo rejeita. Então ele já não gosta muito de trocar com as pessoas, já não gosta muito de interagir. Ele prefere viver no mundo da cabeça dele. É um mundo legal, porque ali as coisas acontecem do jeito que ele quer, ele viaja nas viagens dele, faz as coisas ali. Aí, se ele está num ambiente em que essa mente criativa, que pensa as coisas fora da caixinha, não vai ser valorizada, ele não vai se abrir, porque ele já não tem uma tendência a se abrir. Aí você leva para um relacionamento essa história de que ele vai falar uma ideia, aí, para de ter essas ideias doidas, você é muito doido, você tem umas ideias muito malucas, né? Ou então você fala para ele assim, você podia pensar menos nessas bobeiras que você fala aí e achar um jeito de ganhar mais dinheiro, né? E aí, o esquizoide que podia estar tendo uma ideia maravilhosa, que no final podia virar até uma coisa para dar dinheiro, ele se sente podado, ele se sente rejeitado, as minhas ideias não são boas, o jeito que eu penso não é bom, a coisa não é boa, ele se fecha, ele se cala, ele fala, por que eu vou trocar? Por que eu vou levar se eu vou levar pancada do outro lado? Se eu vou ser rejeitado nas minhas ideias, se eu não vou ter a valorização? E aí, com isso, ele se cala. E o relacionamento fica assim, nessa história. Ou então tem o inverso também, tá? O que pode acontecer? Você tem um traço esquizoide mais forte dentro de um relacionamento. Então você já é uma pessoa naturalmente mais calada e mais pensativa. Só que de repente você tem um traço oral por trás e tudo mais, então você vive um conflito entre calar e falar. E aí, o seu par ele também tem um traço esquizoide muito forte. Então é aquela ideia dos dois ficarem quietos. Só que o seu lado mais oral, ele não quer ficar quieto, porque ele sente que fica um vazio, fica um negócio assim. E aí você fica jogando para ele, não, a gente tem que falar, não sei o que, e você joga a conta para cima dele. Mas você também não quer falar, porque os dois ficam muito bem sozinhos. Só que existe uma construção que foi herdada, sabe de onde, que tem que ter troca e tudo mais, sendo que os esquizoides, às vezes, a troca intelectual ela é suficiente. Então é importante a gente conhecer os traços de caráter, tanto nossos quanto do par, para a gente entender como é que essa dinâmica de relacionamento funciona. Isso vai poupar um monte de problema de discussão, de aborrecimento, de frustração. Eu estou falando só alguns exemplos de coisas que eu testemunho nos meus atendimentos, que eu vejo nas dinâmicas do dia a dia e que levam a problemas de relacionamento, frustrações, raivas, que às vezes são desnecessárias. Basta você entender como é que o seu par funciona. Esse é o primeiro caminho, né? Às vezes, também tem o traço de caráter oral, né? O oral é aquele traço que é o traço da comunicação. Ele quer interagir, ele quer conversar, ele quer pegar na mão, ele quer sentir gosto, cheiros e tudo mais. Ele precisa, para se sentir vivo, ele precisa trocar. Porque ao trocar, ele se sente vivo, se sente interagindo, grudando nas pessoas. E ao ficar sozinho, ele para de receber esses estímulos, ele se sente vazio. Então o oral, muitas vezes, ele vai se calar e vai descontar isso na comida, e vai ficar quieto, se ele sentir que ele não está sendo ouvido. Então, é aquele negócio, né? Você já assim, que saco, né? Toda vez que eu chamo você para conversar, você só chora, porque o oral, uma das primeiras reações do oral é chorar. E chorar por oral tá tudo certo. Às vezes o que precisa para um oral é chorar para as coisas entrarem no caminho. Ou então, você vai lá e fala, você só come, né? Conversar que é bom, necas aqui nesse relacionamento. Você só sabe comer, só sabe precisar para essa geladeira, só sabe não sei o quê. Sendo que você não está criando um ambiente, não está criando um clima satisfatório que ele se sinta à vontade. Aí ele se cala, mas só que ele não é um traço que foi feito para ficar quieto, e vai descontar isso na comida, entendeu? Ou então você não valoriza a pessoa, porque o oral ele é muito dado, o oral é muito aberto, então ele quer fazer conexões. Aí você fala, você é muito ingênuo, você fica acreditando em todo mundo, fica ouvindo qualquer coisa, você é muito bobo. E aí você não valoriza. E cria um ambiente que não é saudável, não é salutar. E aí o oral se cala e você acha ruim. E o oral está achando péssimo, porque o oral não é uma situação que para ele é quase a morte, né? E aí tem um efeito contrário também, né? Não é o par que é oral e está na dor. Você que de repente às vezes tem um traço oral mais forte e para não se sentir abandonado na relação, você gruda no teu par e não dá espaço para ele nem falar, entendeu? Então você tem que entender o seguinte, isso é muito importante e quanto maior o grau de oralidade no relacionamento, mais importante isso que eu vou falar agora. O seu par não pode ser seu único confidente. Não pode.
Sabe por quê? Porque uma pessoa somente não dá conta dependendo do grau de oralidade. Você vai para cima dele com um monte de coisa. Então, às vezes, no final, ele não consegue nem falar porque é muita informação. Ou porque você não dá espaço para isso, ou porque ele encheu demais. Então, ele não consegue falar porque você tomou todo o tempo necessário. Depois você ainda reclama, você não fala nada. Fica só quieto. Mas você não deu nem espaço para ele se manifestar. Nem espaço para ele dizer o que ele sente. Desculpa. Tem o caminho contrário também, né? A gente fala muito que a pessoa está quieta porque, de repente, a pessoa está naquele ambiente porque está revivendo as dores emocionais dela. Mas, às vezes, não é isso não. Às vezes é você que está indo para cima demais. Explica melhor, Kleber. Será que ele é tão calado assim no relacionamento, do jeito que você pensa, ou você é o tipo de pessoa que precisa ter o controle total da vida dele? Aí é sempre assim, ele saiu, onde você estava? Você tinha necessidade de ir para lá mesmo? Aí você, estava falando com o fulano, sobre o que vocês estavam conversando mesmo? Ou então a pessoa chegou um pouco mais tarde, que hora você saiu do serviço, hein? Ou então, por que você só chegou agora? Ou então, ele chega, meu bem, hoje eu não estou com muita fome não, eu vou esperar um pouco. De repente o cara teve um dia ruim no trabalho, de repente ele está com algum problema e tudo mais. Por que você não está com fome, hein? Você comeu em algum lugar? Ou seja, você está querendo controlar todos os passos do seu par. E ao fazer isso daí, você acha que uma pessoa nessa situação vai se sentir à vontade para falar as coisas? Porque às vezes ele só teve um dia ruim e tudo mais, mas a necessidade de controle é tanto que ele se sente como se tivesse uma lupa em cima dele a todo momento. E aí, dependendo do traço de caráter, ele não vai curtir isso e vai se fechar. Entendeu? E aí você tem que começar a se questionar, você que tem esse tipo de atitude, é o seguinte, qual o sentido disso? Porque tem cliente que chega para mim e fala assim, eu detesto quando ele ou ela, tanto faz, ele fica assim, né? Eu não sei o que está passando na cabeça dela. Aí a pergunta que fica na minha cabeça, que eu não necessariamente faço, eu faço de outra forma, mas para vocês eu posso falar, quem está falando também de traço de caráter, de ficar quieto e não ficar, a pergunta que eu faço é o seguinte, por que tanta necessidade de controle? Será que você que tem um traço de caráter rígido um pouco mais forte, está se sentindo com medo de ser traída? E aí por isso você tem que fazer esse policiamento tão forte. E aí ao exercer esse policiamento tão forte, você pode a iniciativa do seu pai, ele se fecha e você acha ruim? Ou será que você, que de repente tem um traço de psicopatia mais forte, um traço de caráter psicopata mais forte, você está com medo de não ter o controle do relacionamento, porque o ambiente está tão ruim que você sente que se você não tiver o controle, a coisa vai desandar, e aí você fica tentando controlar todos os passos do seu par. De verdade, não é ele que se cala. Na verdade, é você que está tentando ter controle demais na vida do casal. E aí acha ruim quando ele não compartilha os mínimos detalhes com você, que nem deve. Nem deveria estar repartindo os mínimos detalhes. Relacionamento não é troca incondicional de tudo, não, gente. Relacionamento tem diversos níveis de troca. Então a gente tem que começar a pensar nisso, tá bom? Porque o que acontece? Se você não cuidar disso daí, vai acontecer alguma situação que uma hora vai dar ruim. Por exemplo, tem outra situação, eu falei aqui de quem quer controlar demais. Mas, por exemplo, você é uma pessoa que tem um traço, como eu falei, um traço de caráter masoquista mais forte. O traço de caráter masoquista, eu já falei, ele guarda muito, ele vai guardando, vai guardando. Só que tem o famoso efeito panela de pressão. O que acontece nisso aí? Ele vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, e de repente, do nada, ele pode sair estourando e humilhando quem estiver perto dele, porque ele humilha para não ser humilhado. Isso é uma defesa do traço de caráter masoquista. Se ele acha que vai passar por uma situação que tem o risco de ser humilhado, às vezes ele toma a iniciativa, ele já sai humilhando, já sai agredindo, tá? E aí aquele negócio de dizer assim, não mexe no meu calo, senão eu te trucido. E aí você é uma pessoa que está com o seu masoquista tanto na dor, que o masoquista quando ele fica muito, muito na dor, a tolerância dele fica zero. E aí você é do tipo que qualquer coisa joga uma pedra e aí ele resolve ficar quieto. E aí você acha ruim ele ficar quieto, porque ele não fala. Quando de verdade você que está num ambiente tão ruim, tão dolorido, que você se sente tanto na pressão, tão sufocada, que qualquer coisa que vir você explode. E aí ele ficou quieto simplesmente para te preservar. Porque ele pressente que alguma coisa não está certa, só que você acha ruim, por algum motivo interno seu. A questão é, com que função eu preciso que a pessoa fique falando comigo? A gente tem que entender isso aí também, porque isso vai refletir as nossas dores emocionais, as nossas carências. Tá bom? Às vezes tem um traço de caráter que é por exemplo, quando a pessoa tem um pico de oral com um psicopata, que a gente costuma chamar de psicoral, que é uma junção muito interessante, porque ela se torna uma pessoa muito chantagista e dramática nas relações.
Então, se você é uma pessoa de um tipo mais chantagista e dramática, o seu pai, de repente, ele resolve se calar porque ele sabe que se ele se falar, vai ter coisa. Por exemplo, tô falando, a gente não visita a mamãe há tempos, a gente não visita um tempão, você não quer ir, eu falo pra gente ir, você fica botando ruim, você fica falando, a gente não vê mamãe, blá. Só que ele é o tipo de par que ele olha a forma como a sua mãe te trata e ele não gosta nem um pouco disso. Só que devido ao traço de caráter dele, de repente ele é mais masoquista, ele resolveu não te falar. Mas ele vê que a tua mãe abusa de você, entendeu? Ele vê que você chega lá e vai dizer, você é uma filha ingrata, você não me dá atenção, você não faz o quê, você não dá dinheiro, você não cuida, fica só cobrando. Ou então ela fica reclamando, a gente tá com problema, eu tô com dor, tô com não sei o quê. E ele sabe que você vai dar dinheiro para ela, dinheiro que você não tem. E você vai querer, por quê? Porque você está procurando migalhas de afeto da sua mãe. E ele sabe que essa dinâmica é doentia, por quê? Porque vai tirar do casal, às vezes vocês não têm esse dinheiro. E você vai tirar do que vocês não têm para dar. Ou então, é um dinheiro que vocês podiam estar viajando, podiam estar fazendo outra coisa, mas você vai dar, porque você está procurando migalhas de afeto da sua mãe. E ele vê isso daí, só que ele é do tipo que resolve não falar, ele se cala. E você acha ruim, quando ele não quer te acompanhar nessas coisas, quando ele não estimula. Simplesmente porque ele está tentando preservar a relação de vocês. Porque depois que ele passa por toda essa história, a torrente emocional que vem depois, quem vai segurar é ele. O choro, a reclamação, a dor e tudo mais, é ele que vai ter que segurar. Então ele prefere, não quer pagar esse preço não. Eu não quero pagar esse preço por causa da minha sogra, que nem tá dentro do relacionamento, que aliás eu fiz uma live semana passada falando sobre a sogra, então quem quiser assistir pode assistir, que é exatamente isso, e aí fica preso nessa história. E aí ele quer te preservar, e você acha ruim, porque ele se cala com isso, porque ele não quer te magoar. Ele não quer falar mal da tua mãe. Fala, você sabe que sua mãe é uma grandíssima manipuladora, né? Que fica te usando. Não fale assim da minha mãe. Não fale assim. Você não sabe de nada. E aí, ele resolve se calar. Porque ele está vendo o que está acontecendo. Mas você quer proteger mamãe, tá? Como querendo ser filhinha, em vez de enxergar uma realidade que às vezes é mais comum do que vocês imaginam. Muito mais comum. Muito mais comum. Aí o que vai acontecer? Dependendo do jeito que ele falar, você vai chorar. Aí ele resolve não falar, porque de repente você tem um traço de realidade mais forte. Ou então o seu masoquista está tão na dor que você vai explodir. E aí ele fala, não vou falar nada, não vou ficar quieto. Aí você vê, você não me entende, você não me ama, porque você não fala comigo e tudo mais. E ele está simplesmente tentando te preservar, porque ele vê que você não está numa fase boa. E a gente tem que entender, eu vou falar mais na frente um pouquinho mais sobre isso, que existem construções, principalmente quando envolvem homens do outro lado, em que o homem ele não é acostumado a tomar iniciativa e muito menos expor seus sentimentos. Segura aí, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o que vocês têm que entender? Que as pessoas do traço caráter oral, elas têm necessidade de interagir. E se não tiver pessoas perto para dissipar essa capacidade, ela vai buscar isso no parceiro. E aí, com isso, como eu falei, ele não vai ter tempo para falar. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, uma coisa que é muito importante, que é o raio da questão cultural. A gente vive numa sociedade patriarcal, e aí eu estou falando especificamente de quem tem um homem como parceiro, entendeu? Então, assim, os homens não estão acostumados a mostrar seus sentimentos e muito menos suas fraquezas. Por quê? Porque existe toda uma construção de que o homem que faz isso é fraco e tudo mais. Existe uma construção errada do que é ser frágil. Porque a gente tem que lembrar que nós somos masculino e feminino. Todos nós somos 50% homem e 50% mulher. Tá? A gente manifesta de um jeito, mas internamente a gente faz a compensação do outro lado. Então, eu sou 50% homem e 50% mulher. Simplesmente, basicamente, porque eu vim de um pai e de uma mãe. Se você quiser fazer o raciocínio mais básico, você vem de um pai e de uma mãe, então você tem 50% dessas energias dentro de você, nem mais, nem menos. Só que na construção da sociedade patriarcal, a parte masculina é exaltada e a parte feminina não é relevada. Então os homens muitas vezes vão para esse caminho, tem mulheres assim também, tá? Vão para esse caminho simplesmente porque eles acham que se eles se abrirem, eles vão ser taxados de fracos, de incompetentes, de molengas, de bananas, e aí com isso eles se calam. É toda a situação? Claro que não, mas a gente não pode desprezar o fator cultural.
Afinal, nós vivemos em sociedade, nós interagimos com as pessoas. Então não adianta a gente falar que é isso, tem que ser assensado. Nós estamos num processo de mudança. Com certeza, o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito menos pesado do que o mundo dos nossos pais, dos nossos avós, mas ele ainda é bem pesado. Tanto para o lado feminino, que é subjugado, quanto para o lado masculino. Ele é pesado para os dois, e a gente tem que achar um equilíbrio nisso. Beleza? Faz sentido para vocês isso daí? Tem vezes que seu par não quer falar, você não quer falar, simplesmente porque, se der um espaço, você quer ter uma DR, você quer discutir a relação. Ah, vamos discutir a relação, vamos discutir a relação. E eu quero perguntar uma coisa para vocês aqui que estão assistindo essa live. Quem disse na face da terra que discutir relacionamento resolve algo? Olha o nome, discutir a relação. Desde quando discutir gera consenso. Discutir gera discussão. Então, que história é essa? Que loucura é essa? E quando você vê, muitas vezes a história que acontece é o seguinte: quando você entra numa DR, para uma discussão e tudo mais, você simplesmente está entrando no jogo do famoso triângulo dramático. Estava demorando para eu falar dele aqui, né? E o triângulo dramático sempre tem uma vítima, um acusador ou um salvador. Você está num desses papéis. Então a DR de verdade, ela é péssima. Eu sempre falo, em vez de DR, discutir relacionamento, vamos pensar em construir a relação. Troca por CR. E aí, quando você vai discutir a relação, tem um apontando o dedo, falando, você não faz isso, você não é isso, você não é isso, você e outra pessoa, né, não posso. Ou então outra pessoa, você também não faz isso, faz isso. Ou a pessoa está como acusadora, ou está como vítima, e a outra quer falar, eu que vou salvar essa relação, porque eu é que sei o jeito certo de funcionar, vem comigo. Outra fala, e aí fica nessa discussão, e quando você vê, os jogos estão infantilizados, porque quando começa esse tipo de discussão, não são dois adultos discutindo, normalmente são duas crianças discutindo, ou um adulto com uma criança, né, em termos mentais, discutindo. Um adulto errado, se achando como pai ou mãe de uma relação, e o outro se colocando como filho. Não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. E aí ele não quer ter esse tipo de DR. Ele não quer ter esse tipo de conversa. Não, nós temos que discutir a relação, que a relação não sei o quê. Vamos conversar. Vamos conversar. Me diz aí, o que você está achando? Pior do que é. E às vezes ele não quer falar. Cara, não quero falar, porque já começou errado. Você não veio para falar, meu bem, olha só, eu tô passando uma situação aqui tal, e no relacionamento eu tô me sentindo um pouco insegura, ou meu bem, eu tô passando por um momento, de repente eu não tô me sentindo legal, eu tô me sentindo incomodada, vamos conversar, não assim, eu tô me sentindo insegura porque você não fica me deixando bem, porque você fica fazendo... Aí já errou. Meu bem, eu não tô me sentindo bem, tá uma coisa pegando, às vezes tá batendo insegurança, eu fico com medo de acontecer, sei lá, ser traído ou traído, né? Pô, vamos conversar um pouco sobre isso, que às vezes é um demônio que eu criei na minha cabeça, um monstro, um fantasma. Vamos conversar? Ah, não. Você não me deixa bem, você não me deixa segura, você faz isso, você faz isso, você faz isso. E a pessoa, eu não vou nem falar, porque eu já fui empurrado pro corner sem abrir a boca. Então é melhor ficar quieto. E aí não fala. É simples assim. Porque muitas vezes, dentro dessa história, existe o raio do mito do amor romântico. O mito do amor romântico é uma invenção da Idade Média, que existe até hoje em dia, dizendo que as duas almas vão se fundir e que vai ser tudo lindo e maravilhoso. Só tem que lembrar que nos contos de fada acabam e viveram felizes para sempre. Só que ninguém conta como é que foi o depois do e viveram felizes para sempre. Entendeu? É muito fácil você contar uma história com um corte de tempo num relacionamento e depois você não vai esticar 20, 30, 40, 50 anos. Porque antigamente você até morria mais cedo, mas hoje em dia você vai pro 100. Aí você leva para o relacionamento essa ideia de que a gente vai ser almas gêmeas, a gente vai se entender por afinidades do universo. O universo vai conspirar e vai dar tudo certo. Aí você leva isso para o relacionamento e esquece que relacionamento é uma construção do dia a dia em que 1 mais 1 fazem 3. E você cuida de você, ele cuida dele e vocês juntos cuidam da relação. Só que você está tão emaranhado que isso tem que dar certo, porque a gente se ama, porque a gente se gosta, porque a gente quer, e aí você não dá espaço. Aí vai falar, cara, eu não vou nem me manifestar nesse relacionamento aqui, nessa hora. Só que ele não estou dizendo que ele está certo, gente. A conversa aqui é porque as pessoas se calam em relacionamentos. E aí, de novo, não estou justificando dizendo que a pessoa do outro lado está certa, eu estou dizendo que ela está reagindo a um ambiente inóspito para ela. Beleza? E aí, o que acontece? Tem outras situações também, tá? Às vezes,
no relacionamento, sendo bem honesto com você, que o papo hoje é muito franco, a verdade é que vocês às vezes estão em ritmo de vidas tão diferentes, mas tão diferentes são o ritmo de vida de vocês, que viver a dois, para vocês de verdade, está sendo mais um hábito que qualquer outra coisa. As afinidades já foram embora. Os desejos, projeto de vida, que diabo é isso? Projeto de casal? Que história é essa? Eu estou pensando em mim. Então, não tem cumplicidade, tá bom? E se não tem cumplicidade, aí você chega para falar das suas metas para ele, e aí parece uma conversa de grego. Aí você chega assim e fala, porque é o seguinte, final do ano que vem, a gente vai se mudar para um apartamento maior, e aí eu quero que a gente vá para um lugar mais afastado, mais recluso, porque eu estou cansada de interagir com gente, isso aqui me encheu o saco e tudo mais. E aí você vem quando daqui a 3 anos, quando a gente tiver mudado de estado, tiver feito tal coisa, e aí a pergunta que eu faço é o seguinte, até que ponto você envolveu o seu par nesse tipo de projeto? Até que ponto ele foi ouvido? Até que ponto dentro do relacionamento ele pode se manifestar sem julgamento, sem acusações e sem chantagens, para dizer se essa é uma ideia que ele realmente quer, se é uma coisa que ele realmente está afim. E aí de novo ele resolve se calar, porque você de verdade já não tem quase nada em comum. E aí vocês estão vivendo no piloto automático, porque é mais cômodo estar junto, porque é muito confortável, porque vai perder muito dinheiro se separar, porque vai magoar pai, mãe. Os motivos são muitos e todos são motivos errados. Motivos errados para estar no relacionamento. Mas aí vocês ficam. E aí você ainda usa isso, ele não fala, nem fala comigo. Quando você vê, você já tem um estranho do seu lado. E você está insistindo em alguma coisa. E aí a outra pergunta que eu falo para você, que acha seu par calado, quem chegou, vi que chegou uma galera aqui depois, Renata, Lila, Zuleika, Juliana, esse pessoal chegou, bem-vindos aí. O que acontece? Estou na construção aqui, depois vai para o início da live, ela vai ficar salva para vocês verem a construção. Já estamos aqui, já estou quente aqui, né? O que acontece? A pergunta que eu faço para vocês também é o seguinte, como você reage quando seu par se abre para você? Quando seu par se abre para você, você o ouve? Você incentiva as ideias que tem? Ou você só despreza? Você só pensa besteira, só fala isso. Você acolhe quando ele vem falar para você que está mal? Ou você fala, deixa de ser mole, deixa de ser fresco, deixa de ser besta, engole, o que é isso? Nós somos fortes, nós vamos conseguir, nós somos maior. E o cara está lá, ou a mulher está lá, precisando de acolhimento, mas ela não se sente acolhida. E aí ela fala, cara, eu tô fora, eu vou ficar quieto aqui, eu vou ficando. Tanto de gente hoje em dia que tem ficando em relacionamento por ficar, vocês não fazem ideia. Aliás, vocês fazem ideia assim, né? Vocês fazem. Não necessariamente que vocês estão nessa não, né? Mas porque vocês conhecem muita gente que está lá no piloto automático. Porque alguma coisa vai acontecer se separar. Por causa dos meus filhos, eles são muito pequenos. Porque a igreja não deixa. Porque a gente vai ter que dividir o apartamento. Porque o meu padrão de vida vai cair. E aí vocês estão ficando. E cada vez mais se afastando. E aí vocês acham ruim que não conversam. Entendeu? Aqui podia estar achando bom, cada um vendo só muito mais. A live hoje é quem não gosta, meu pai é muito quieto, né? Então o que acontece? É muito importante em relacionamentos você conhecer seu par. É fundamental, gente. É fundamental. E não é conhecer seu par nas historinhas que ele conta, nas dinâmicas que ele leva, nas versões. É conhecer seu par como ele é de verdade. Sendo mais específico com vocês, como ele sentiu aquelas dores emocionais na infância e como ele leva isso para a relação de vocês. Porque se você não entender, primeiro você, e depois você não entender seu par, a chance de dar errado ela é altíssima. Sabe por quê? Porque vocês vão ser duas pessoas tentando se ajustar com os óculos, cada um olhando com óculos de uma cor, você olhando com óculos vermelho, olhando com óculos verde, olhando para um ponto, apontando, um falando é verde, outro é vermelho, a gente quer ir para cá, e o seu óculos está meio desfocado, o seu para cá, aponta para cá, e o dele aponta um pouco para cá. Vocês não fecham consenso, você não entende como ele responde ao mundo, como ele reage ao mundo, e ele também não te entende. Aí você vai para a vida. Aí você acha que se você mudar de par vai resolver o problema, não vai resolver porcaria nenhuma. Não vai resolver porcaria nenhuma, simplesmente que você só vai mudar a pessoa que está do seu lado com outro óculos de vida. Então você leva a vida numa roleta russa, jogando dados e vendo se vai dar certo. É simples assim, gente. Não quer dizer que é fácil.
Mas viver não é fácil. Não estou dizendo que viver é um peso. Viver é ter desafios e vencer desafios. Então a gente tem que entender a dinâmica do relacionamento e você tem que conhecer seu par, você tem que conhecer quais dessas 5 dores estão afetando ele mais e quais dessas 5 dores afetam... Aqui eu vou usar essa mão aqui que eu sempre uso isso para falar das virtudes. Quais dessas 5 dores afetam você? Você tem medo de ser abandonada? Você tem medo de ser rejeitada? Você tem medo de ser traída? Se você tiver esse medo e ele tiver um comportamento que te joga nisso daí, não vai adiantar. E de repente ele é calado no relacionamento porque ele é mais masoquista, ele tem um traço de caráter mais masoquista e não se mostra, e você de repente é mais oral e rígida. Então você precisa ter segurança de que ele está dentro do jogo. E aí você não consegue. E aí você não entende que ele é um tipo mais calado, e ele não entende que você é um tipo que precisa interagir. E vocês não fazem acordos entre vocês para terem seus momentos em que vocês criem vínculos. Aí o que eu vejo em relacionamento, as pessoas se apaixonam, grudam naquele negócio, na hora de caminhar para a vida, faz assim, ó. Cada um vai para o seu mundo. Por N justificativas, por N histórias. Faz sentido isso que eu estou falando ou eu estou inventando? Ou é só nos meus atendimentos? Ou é só nas pessoas que eu atendo, nos casais que eu atendo? É só comigo? Só como eu estou sendo privilegiado, pegar todo mundo que tem problema de relacionamento na vida, eles vêm se consultar comigo? Eu penso que não. Bom, a gente também não pode, eu falei para vocês pra caramba sobre toda essa construção, sobre motivos que levam o seu par a ficar calado dentro de um relacionamento. Vários motivos muito focados numa questão que se chama ambiente. Só que a gente não pode também desprezar, quando a gente está falando disso, das causas orgânicas. Eu sempre que possível falo em live de que as doenças elas estão extremamente vinculadas com o nosso estado emocional, isso não é novidade para ninguém, e muito mais que isso, as doenças elas são formas de nos proteger contra a loucura e contra a morte. Se for o caso, eu acho que eu fiz uma live mais para trás falando do papel da doença na tua vida. Pode procurar aí atrás que eu falo exatamente qual é a função da doença na vida de cada um. Mas o que pode acontecer? A gente não pode desprezar a questão orgânica. E isso é muito importante. Por quê? Pode acontecer, de repente, do seu par estar em depressão. E se é um homem, por exemplo, fica mais difícil de ver isso daí. Sabe por quê? Porque tem toda aquela construção que eu já falei para vocês, que o homem tem que ser forte, que o homem tem que ser o bambambam, que ele não pode demonstrar fraqueza, que ele tem que ser o bambambam da história. E aí, ele com essa construção, ele vai fingindo que está tudo bem. Porque quando a depressão é a depressão clássica, tá tudo certo, o cara murcha. Você vê, fulano apagou. O que aconteceu? Tá fácil de identificar. Ele murchou. Só que existe uma coisa chamada depressão sorridente. E na depressão sorridente, a pessoa está interagindo com você como se fosse tudo normal, só que por dentro ela está oca, ela está vazia. E ela não consegue, ela não mostra para você que está tudo certo. Ou você acha que esses artistas que a gente vê aí, que de repente se suicidaram, como o Chris Cornell, estou lembrando aqui e aquele outro, esqueci o nome, no dia seguinte, no dia anterior estava tudo perfeito, tudo maravilhoso. Simplesmente um fato de depressão sorridente. A pessoa estava em estado depressivo, mas ela não demonstrava, porque ela não podia demonstrar. Ela carregou até onde podia. E aí ele fica calado, fica quieto. Não, eu estou mais quieto. Você não fala nada. Eu estou meio assim. Também não adianta ficar enchendo o saco. Você tem que falar, você tem que falar, você tem que falar. Você tem que entender. Vamos conversar? Vamos trocar. Estou notando você mais distante, estou notando alguma coisa. E acolher, gente. De novo, não adianta, se você vive batendo nas ideias de uma pessoa que tem um traço de caráter masoquista, que guarda tudo, se você falar, vamos conversar, a primeira reação dele vai ser, eu não vou falar, a próxima coisa que eu falar aqui, essa pessoa vai me acusar. Então você tem que construir um ambiente em que ele se sinta confortável e tenha confiança. Se você está sempre chantageando a pessoa do outro lado, ele é um traço de caráter psicopata, ele vai falar, eu não vou falar, porque se eu falar, essa pessoa vai me apresentar uma fatura emocional, vai querer me cobrar alguma coisa. E aí ela não fala. Então você tem que criar um ambiente em que a pessoa, você fala, pode vir tranquilo, não vai ter cobrança nem nada. Porque também, se você cria um ambiente desse e depois você pisa na bola, você pode ter certeza que o masoquista nunca mais vai saber para você. E o psicopata nunca mais vai saber para você. Porque ele perdeu a confiança. E aí, acabou. Acabou mesmo. Então vocês têm que entender isso. Vocês têm que entender que nós temos 5 dores emocionais básicas. Todos nós temos essas dores dentro de nós. Sem exceção, Kleber? Sem exceção.
Pode ser que você vai descobrir uma tribo no local tal, pode ser que é uma novidade, mas se é ser humano, se está vivendo em sociedade, entendeu? 5 dores emocionais básicas. Todos nós passamos por elas. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação, dor, troca, traição. Kleber, mas eu não acho que eu sou tanto, mas não quer dizer que você tem que sentir todos iguais. Pode ter uma ou outra que você sentiu mais. E pode ser também, gente, que o seu óculos está tão ruim, que você se acostumou tanto a viver na dor, tão ruim, que para você é normal viver assim. É tão normal você viver nessa situação que você se acomodou. Você está tão acostumado a carregar pressão nas costas que para você é o normal. Você está tão acostumado a não ser valorizado que para você isso é normal. Você está tão acostumado a não ter voz dentro da relação que para você isso ficou normal. E isso não é normal, gente. Isso não é saudável. Mas você precisa entender que todos nós passamos por essas 5 dores. Todos nós temos esses 5 traços de caráter em graus diferentes. E por isso que cada ser humano é único. Mas você pode entender quais dessas dores estão determinando mais a sua forma de sentir, pensar e agir, e estabelecer e manter relacionamentos. Você pode entender isso daí. Hoje em dia tem como. Se fosse há 40 anos atrás, ia ser bem mais difícil. Mas nos últimos anos, principalmente nos últimos 4, 5 anos, teve uma revolução e a coisa ficou muito mais fácil. São coisas que aconteceram. Mas você tem que entender isso daí. Tem que entender como você processa o mundo, seu pai processa o mundo e como vocês vão fazer esse acordo para vocês levarem esse relacionamento adiante sem fazer o seu pai se sentir naquelas dores que ele passou na infância sentindo e que ele teve que se defender e nem ele fazer você se sentir nessas dores. E não adianta trocar de par não, só vai trocar o CPF. No final das contas vai dar treta do mesmo jeito. Porque pode não ser igual, mas vai trazer... Se você tem o problema da dor do abandono e você não resolve essa história, você vai se envolver em relacionamentos onde você vai ser abandonada. Se você tem a dor da traição e você não resolve essa questão, ou você não vai entrar de cabeça no relacionamento, ou você vai se envolver em relacionamentos que você vai ser traída, você vai tomar um chifre. Isso vai dizer que o homem não presta, que o ser humano é podre, que a vida é podre. Se você está acostumado a se sentir humilhado, você vai se colocar em situações onde você sente pressão a todo momento e você se cala, porque você está acostumado a viver assim. E se você está acostumado com esse óculos, quando você olhar para a vida, você só vai identificar pessoas que vão te oferecer isso. Por isso que você precisa tirar esse óculos e colocar um óculos saudável, com um óculos de grau, normal, que você enxerga a vida, não é um óculos de sol todo cagado. E para isso você tem que entender como é que você funciona. Beleza? E você entendendo como você funciona, como seu par funciona, vocês constroem uma relação saudável e caminham para a vida tranquilos, em busca de sexualidade e prosperidade, numa vida fantástica que tem pela frente. Que relacionamento, quando vocês conseguem resolver essas histórias, cara, só tem coisa boa para frente. Só tem coisa boa. Mas não adianta você dizer que seu par fica quieto, que ele não fala nada, sendo que você não está colaborando para criar um ambiente saudável para ele. E também não adianta o par ficar quietinho lá e tudo mais, não fazer nada. Só que ele não sabe, ele não está nessa live. Ele não sabe disso. Então, que tal começar isso? Que tal dar uma olhada nas minhas outras lives? A live que eu falo do traço de caráter, a live que eu falo de doença, a live que eu falo da história das sogras, a live que eu não acho que eu não fiz ainda, eu vou falar hoje sobre mães também. Então, comecem a se entender, gente. E qualquer dúvida, manda um direct, manda uma mensagem. Quero entender um pouco mais, eu explico mais, quero entender mais sobre essas dores, quero entender mais sobre análise corporal, quero entender mais sobre essas dinâmicas. Eu sempre respondo, sempre respondo. Posso demorar um pouquinho mais, posso demorar um pouquinho menos, mas eu sempre respondo. Beleza? Então eu agradeço vocês aí pela presença, por estar aqui, e semana que vem a gente tem mais uma live. Última coisa que eu queria colocar para vocês é o seguinte, quando vocês estiverem se questionando sobre essas coisas, e vocês querem entender mais sobre relacionamento, às vezes, eu costumo falar o seguinte, às vezes, gente, a resolução do seu problema de relacionamento, do seu problema de dinheiro, do seu problema de trabalho, ele está, às vezes, a uma análise corporal de distância. Às vezes é isso que falta para você entender como você enxerga o mundo, entender como esse óculos está te atrapalhando na vida e começar a aplicar um ambiente saudável. E para isso, gente, não existe nada melhor do que uma sessão de análise corporal. Falo porque você troca meses e anos de terapia por uma sessão de análise. Quer dizer que vai resolver os problemas? Não, mas vai te dar uma clareza absurda. Você vai ter uma clareza absurda sobre as suas questões. E aí daí pra frente, você dá saltos de qualidade. Basta querer. Beleza? Então, até a próxima sexta-feira. Fiquem bem e muito obrigado a todos pela presença. Até mais. Beijão.